Fala rapaziada, boa tarde. Mais um vídeo aqui desse canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a classificação do Flamengo em cima do Estudiantes e a eliminação do São Paulo contra a LDU. E vamos começar direto por essa e a gente vai falar também um pouco sobre o Brasileirão, dar uma adiantada nas rodadas de sábado principalmente, porque amanhã a gente tem outro vídeo e adianta a rodada de domingo. Vamos lá, o São Paulo. O São Paulo não faz um primeiro jogo bom, não faz. O primeiro jogo do São Paulo é muito abaixo, não se propôs nem a empatar, nem a vencer. O Luciano perde inúmeros gols e no final do jogo ele vai lá e solta a seguinte aspas numa entrevista e fala que os gols que ele perdeu ele não pode perder e que nunca mais vai acontecer. Ele não vai mais perder esses gols. É importante lembrar isso daí. São Paulo no primeiro jogo, um time apático, não, não demonstrou aquela organização, contou com muitos jogadores no DM, né, no departamento médico, e que eu acredito que são um fator crucial para para essa para essa eliminação. E no jogo da volta começa bem, tem 12 finalizações a zero no primeiro tempo, 5 chutes no gol, mas não consegue abrir o placar finalmente. E aí no início do segundo tempo o time da LDU faz o gol, que dá o terceiro gol de vantagem no agregado. E aí começa uma série de acontecimentos, gols anulados do São Paulo, tivemos dois, e o São Paulo morre basicamente. Começa a virar meio que o Manchester City, só toca a bola, toca a bola, toca a bola, toca a bola, aí solta a bola no meio da área e não consegue finalizar, não dá o espaço para finalizar. E a LDU se defendendo também muito bem e buscou um resultado importante, porque poderia ter se complicado. A festa da torcida tricolor no Morumbi foi algo bem legal, eu achei bem legal, e eles estavam acreditando até o final do jogo na classificação e aí chega nos últimos 10 minutos e a torcida começa a xingar um, aí xinga outro, xinga Casares, o presidente de São Paulo, de burro, aí xinga técnico, aí xinga jogador. Aí eu, logo depois do jogo, entrei no YouTube para ver a repercussão nos principais canais do Tricolor e me deparei com algumas críticas muito pesadas a jogadores que, por exemplo, a Lucas e a Oscar, que é a crítica que eu ouvi foi: se vocês são São Paulinos mesmo, se importam com o clube, amanhã vocês vão rescindir o contrato. Eu acho que é algo muito, uma atitude muito dramática, né? Muito drástica. E não faz muito sentido agora, nesse momento. O São Paulo vai agora, só tem uma competição para disputar, que é o Campeonato Brasileiro. Não tá mal e vai brigar pelo G4, pelo acesso direto à Libertadores. E para os times eles conseguirem brigar por títulos de forma constante, saudável, você não é só ir lá e investe tudo, que foi o que o Botafogo fez, por exemplo, ir lá e investe tudo, chega uma SAF, compra, investe dinheiro e disputa por um ano. Não dá certo, a gente viu isso, ano passado o Botafogo ganhou tudo e esse ano já não é o mesmo time. Você precisa de uma evolução constante. Então, por exemplo, esse ano, que fique em quinto do brasileiro, ano que vem, que fica em quarto. Chegou esse ano numas quartas de Libertadores. Ano que vem, que belisque a semi, ficando em quarto, saudável, com contratações pontuais, com jogadores, com uma reformulação de elenco mais pontual. Por exemplo, um jogador que você está pagando muito dinheiro, que ele seja vendido, tal, deu uma respirada na folha salarial. E não é isso que acontece. A torcida do São Paulo
pede o mundo, pelo que eu acompanhei, né? Não tô generalizando a torcida de São Paulo, tô só falando que eu acompanhei no YouTube. A torcida de São Paulo pede o mundo agora. O São Paulo não ganha um título relevante, né? Ganhou a Copa do Brasil, mas não ganha um título relevante fora a Copa do Brasil desde 2013, talvez, que é a Sul-Americana, que aí se você tirar a Sul-Americana é desde 2006, que aí é Libertadores 2006 e Mundial. E é muito complicado esse momento para a torcida do São Paulo. Só ajustar aqui o microfone. É muito complicado esse momento para a torcida de São Paulo, mas é um momento que a torcida tem que estar junto, tem que voltar a vender ingresso, está vendendo ingressos e ano que vem vai ser melhor, daqui a 2 anos vai ser melhor, daqui a 3 anos vai estar brigando por títulos de forma saudável. Falar do jogo, dos 2 gols anulados. O primeiro gol, o juiz ele dá uma falta do Luciano no goleiro. Muito mal anulado. O gol é extremamente mal anulado, já que o goleiro ele não é intocável dentro da área. Mas, e neste caso, né, o Luciano não vai de encontro ao goleiro. O goleiro vai de encontro ao Luciano. Ele vai afastar uma bola e dá um soco no Luciano e o juiz marca a falta aí. Não, em nenhum dos mundos, em nenhum lugar, essa falta seria marcada e o gol seria anulado. Porque aí depois aí tem um passe, 2 passes e aí uma batida de fora da área daria um empate no jogo e o 3-1 no agregado para o São Paulo foi anulado. Mas em nenhum lugar tenho impressão que essa falta seria marcada. Mesmo que o árbitro, pelo que meus amigos que estavam lá, eu não consegui ouvir da transmissão. Até tentei recuperar. Meus amigos que estavam lá falaram que deu para ouvir o apito do árbitro e a bola não tinha chegado ainda na entrada da área, ainda não tinha sido batida pro gol. Foi coisa de 2 segundos depois do contato. Muito estranho. Você tem que. Se a bola continua com o time, é difícil também você crucificar o juiz pra. Num lance desse, porque ele vai lá e tem convicção que marcou a falta, e aí é um lance. E aí é uma. Na cabeça do juiz é algo inoportuno sair o gol ali naquele momento e ele deu a falta. Eu não consegui ouvir o apito na transmissão, mas meus amigos, eu tenho amigos que foram ao Morumbis e falaram que ele apitou logo no lance. Eu, sinceramente, acho estranho. O juiz normalmente, ele até hoje em dia está se apoiando no VAR, os árbitros estão se apoiando no VAR para ter uma marcação mais certa. E aí, muitas vezes, eles acabam deixando o jogo seguir e depois o VAR vai lá e chama caso tenha alguma coisa de errado, e chama caso tenha impedimento, alguma coisa assim, caso tenha alguma infração, o VAR mesmo chama. Achei estranho. E o segundo gol, aí é um gol do Luciano, claramente pedido, muito bem anulado, e no final não foi não foi uma partida muito boa do Luciano, né? O Luciano ele falou no jogo da ida que nunca mais perderia esses gols, que um jogador ele não pode perder esses gols, e gols que eu tô falando é gol sem goleiro. E ontem ele perdeu mais gols, perdeu facilmente 4, vai por baixo, 3, muito na cara do gol. Ele tem um cruzamento no pé dele, que ele manda a bola na lua e tá sem o goleiro na frente. No jogo da ida, ele corta um marcador, está sem goleiro, ele bate em cima do zagueiro. E é complicado, né? Porque o Luciano ele vai de herói a vilão em pouquíssimo tempo. Há 3 semanas atrás ele tava comendo a bola, jogando muita bola, pô, tava fazendo gol, dando assistência. Era o cara do time com as lesões, né? Por conta de Oscar e Lucas fora, principalmente. O Luciano se tornou o cara do time e hoje ele se tornou o vilão dessa eliminação da Libertadores. Acho que foi tudo de São Paulo. Agora, Flamengo. Cara, o Flamengo e Estudiantes foi 1-0 o jogo para Estudiantes, 4-2 nos pênaltis.
para o Flamengo, né? Com o Flamengo batendo cada pênalti, viu? O Flamengo treinou muito bem em pênalti durante a semana. O Rossi pegou 2 e foi, foi uma boa disputa de pênaltis para assistir. Cara, o Pedro perde um gol logo no começo, que daria uma respirada pro Flamengo, que abriria o placar no jogo. E pra mim ele perdeu esse gol. É um carrinho que tá ele e o outro e o zagueiro do Estudiantes. E aí ele acaba dando um chute fraco, o zagueiro vem e só consegue tirar perto da linha do gol. Pra mim um 9 de Copa do Mundo, um 9 de seleção, como muita gente cota, ele não pode perder um gol assim. Não pode. Pô, o 9 ele tava sem goleiro, não tinha ninguém do lado dele. Ele podia tentar dominar a bola, levantar e bater no gol. Coisa de 2 segundos ele resolveria e aí ele teria feito o gol. E aí começa a dar tudo errado pro São Paulo. Pro Flamengo, perdão. Tudo errado. É o pior jogo do Flamengo durante a era Felipe Luiz. Pior jogo esse ano. Pior jogo do Felipe Luiz como técnico. Eu há muito tempo não vi o Flamengo assim. Jorginho errou tudo que tentou, Arrascaeta errou quase tudo que tentou. O único jogador que pra mim se salvou ali foi o Saul. E o impressionante é que mesmo o Flamengo jogando muito mal, consegue apenas perder de 1-0, que foi muito perigoso. Chegou um momento que estaria eliminado, mais um gol do Estudiantes foi anulado por impedimento claro, e o cara cavou em cima do Rossi, mas isso daí foi anulado e acabou não sendo contabilizado, evidentemente. O Flamengo ele tinha um momento ali que ele estava sendo eliminado. Mas é algo que você tem que tomar cuidado. A campanha do Flamengo na Libertadores é muito ruim em comparação à brasileira, em comparação ao que o time pode jogar, ao valor que o time tem e o aporte financeiro e a qualidade dos jogadores. É muito discrepante o nível em jogos de Libertadores e em jogos de Brasileiro. E aí, no final do jogo, o Flamengo parecia que tava pedindo pelo amor de Deus pro juiz acabar. Essa era a sensação que eu tive. Porque era os Estudiantes dominando o jogo, contra-ataque rápido, chegou algumas vezes, teve o gol anulado, e parecia que o Flamengo tava pedindo pro jogo acabar. E não tava acabando, obviamente, né? O juiz deu 6 minutos de acréscimo e tal, aí ficou nessa de. Ainda nos acréscimos, tomou uma bola de muito perigo, que poderia ser o segundo gol do Estudiantes, e não parecia ter nenhum esboço de reação, nem nada. Durante os pênaltis, vou até pegar a lista dos batedores, dos jogadores que bateram os pênaltis para o Flamengo. Foi Jorginho, que bateu muito bem, o goleiro para um lado e a bola para o outro. Luiz Araújo também, na bochecha do gol. Carrascal na bochecha do gol. E Léo Pereira no ângulo. Pênalti indefensável. E aí no Estudiantes, Rossi sai como herói, apesar dele ter falado que falhou no primeiro gol, no gol de Estudiantes, ele foi lá e se redimiu na disputa de pênaltis. E que bom que o Flamengo continuou, porque senão só teríamos um brasileiro na Copa Libertadores, que é o Palmeiras, né? E até algo que eu falei no vídeo no Shorts, que eu postei agora mais cedo. Cara, vamos supor, se o Flamengo joga o primeiro tempo como o Palmeiras jogou o primeiro tempo aqui no Allianz, não ia dar. Não ia dar. O Flamengo não se classificaria. O time de Estudiantes foi para matar o jogo. E quase conseguiu.
Dito isso, Libertadores, o Flamengo pega o Racing da Argentina, jogo extremamente complicado. Deixa eu só aqui. Pega o Racing, que passou pelo Vélez por 2-0. E o Palmeiras vai pegar a LDU do outro lado, que eliminou o São Paulo, eliminou o Botafogo também. Então a LDU dos dois mata-matas que jogou já eliminou dois brasileiros e o próximo jogo é brasileiro. Vamos ver o que eles vão preparar e o que o Abel Ferreira vai preparar contra o time da LDU, né? Tudo isso vai ser perto de 20 de outubro, então tem mais ou menos 25 dias, quase um mês, para esse jogo. E assim, e tem que tomar cuidado com esse Racing, viu? Que esse time do Racing é muito forte. Muito forte. Foi campeão da Sul-Americana ano passado. O técnico é um técnico que vive realmente o clube. Ele é um técnico que foi ídolo jogando, é cria da base de lá, foi ídolo jogando, é ídolo como treinador, que é o Gustavo Costas. E assim, e o time tem a cara dele. Pensar no Zubeldia, aquele técnico enérgico que tem muita energia na beira do campo, vai brigar por toda a bola, vai brigar por qualquer marcação, é esse cara. E o time tem a cara desse cara, do Gustavo Costas. E o Flamengo, se jogar como jogou contra o Estudiantes, não vai dar. Não vai dar. Já tô adiantando aqui, e aí vai lá e me chamem de maluco daqui a pouco, né, daqui a um mês. Porque eu espero que a postura do Flamengo mude, e mude muito no Copa Libertadores, porque é muito fraca a campanha toda. A fase de grupos se matou para classificar e não é. Teve um jogo bom, talvez, o jogo da ida contra o Inter, mas é uma dificuldade de fechar o jogo. O Flamengo poderia ter acabado com o confronto no Maracanã. Poderia. O Flamengo faz 2 gols em menos de 10 minutos. Em 10 minutos do primeiro tempo estava 2-0. Pô, o time do Flamengo não consegue fazer mais dois e não tomar? Fica 4-0, leva um 4-0 para a Argentina. É um time que não consegue fechar o jogo. Vai lá, vai matar, para matar o jogo, não matou. E aí sofreu agora e viveu momentos de tensão. Tenho certeza que alguns torcedores ficaram bem putos com essa quase eliminação, né? Brasileirão. O Brasileirão começa às 4 horas da tarde no sábado, dia 27, entre Fortaleza e Sport. Logo em seguida, às 6h30, tem Juventude Internacional. Jogo importantíssimo para o Juventude, para tentar sair dessa zona de rebaixamento. Eu acho muito difícil, apesar de ser em casa no Alfredo Jaconi. Vasco e Cruzeiro. Cruzeiro seria muito bom pro Vasco garantir alguns pontinhos, um ponto, ou dependendo até uma vitória, como jogará em casa, em São Januário, uma vitória não dá para descartar. Mas o Cruzeiro acaba brigando por título diretamente com o Flamengo e acho muito difícil alguma coisa fora de um empate ou uma vitória do Cruzeiro acontecer. Atlético Mineiro e Mirassol. Jogo da vida para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro briga hoje para não cair. É o primeiro time que está livre do Z4. E o Mirassol é o time que encantou esse ano e é um dos melhores times do Brasil hoje. Por isso mesmo está no G4. E é muito difícil jogar contra o Mirassol. Mirassol foi lá no Maracanã, jogou de igual para igual contra o Flamengo, jogou de igual para igual contra São Paulo, ganhou de São Paulo no Morumbi. E existe um mundo que ganhe do Galo, do Atlético Mineiro, lá em Minas, na Arena MRV. Esse jogo vai ser às 9 da noite, no sábado, e aí no domingo, dia 28, teremos Grêmio e Vitória, jogo dos desesperados, principalmente pro Vitória, Bahia e Palmeiras. Na teoria, é um empate, né? Que os dois times são muito equilibrados. O Palmeiras só tem uma grande vantagem nessa briga pelo título, que depende apenas de si mesmo, por conta das rodadas atrasadas. Então existe um mundo que
que o Palmeiras vá para cima e tente buscar a vitória. Ganhou de 3-1 aqui no River Plate no último jogo. Há 2 jogos atrás ganhou de 4-1 contra o Fortaleza, mas são times abaixo do Bahia, né? A gente tem que falar a verdade aqui. Fluminense e Botafogo, clássico lá no Rio de Janeiro, que a gente vai falar mais amanhã, no vídeo de sábado, porque vai estar mais perto e tal. E o jogo vai ser às 4 horas da tarde, Fluminense e Botafogo no Maracanã. O Fluminense será mandante nessa partida. RB Bragantino e Santos, 6h30 da tarde, Santos sem Neymar ainda. Impressionante, né? Mas mais uma lesão, ainda não foi constatado quanto tempo ele vai ficar fora, né? Mas há uma semana atrás era de 4 a 12 semanas. E ainda não teve nenhuma atualização do departamento médico do Santos, se vai ser 4 a 10, 6 a 10, 6 a 8, nada assim. Acho muito difícil o Neymar voltar para essa temporada, voltar para a data FIFA, e acho que o sonho de Copa do Mundo pro Neymar acabou. E aí o clássico das multidões. É o jogo que eu mais estou ansioso para essa rodada de brasileiro. Corinthians e Flamengo na Neoquímica Arena, que a gente vai falar também amanhã. Muito mais. Vai fazer um esquenta para esse jogo e tal. E na segunda-feira só São Paulo e Ceará, que promete, viu? Porque o São Paulo foi eliminado da Libertadores e acho que vai ser um dos jogos mais difíceis para o São Paulo. O Ceará não é um time bobo e está em 12º agora no Brasileiro e pode dar muito problema pro time de São Paulo. Dito isso, algum lembrete que eu esqueci? Agora temos um canal de TikTok e de Instagram. Estarão os dois canais na descrição. E shorts aqui, eu tô tentando postar pelo menos 2 shorts por dia, coisa de 11 horas da manhã, meio-dia, e aí às 7 horas da noite para acompanhar o vídeo e fazer uma chamada para todo mundo. Basicamente é isso. A gente se vê amanhã às 6 horas da tarde. Todos os dias, vídeo 6 horas da tarde. Estaremos juntos. Se você gostou, deixe seu like, inscreva no canal, compartilhe aí para quem você quiser. E lembra de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação quando eu postar vídeo novo ou quando eu interagir com vocês pela aba comunidade do canal. Muito obrigado e até amanhã.